Se os filmes de terror precisassem de um vilão da selva, não precisariam inventar um. A centopeia gigante da Amazônia já existe, e é tão inquietante quanto parece. Crescendo até 35 centímetros de comprimento e se movendo com uma velocidade assustadora, essa criatura caça de maneiras que parecem saídas de ficção científica. Suas pernas não apenas a ajudam a correr, elas agarram, torcem e imobilizam a presa. Seu corpo é blindado, flexível e assustadoramente silencioso. A cor varia, tons de vermelho, marrom ou preto, dependendo de onde é encontrada. Mas a ameaça permanece a mesma. E aquelas enormes pinças frontais? Não é só para enfeitar. Elas injetam um veneno capaz de paralisar o sistema nervoso de animais muitas vezes maiores que a centopeia. É um predador de emboscada com um cardápio que inclui sapos, insetos, lagartos e até pássaros. Sim, pássaros. Há casos confirmados dessas centopeias subindo em árvores, enrolando-se em pássaros empoleirados e dando uma mordida venenosa antes de devorá-los lentamente. Humanos não estão no cardápio, mas os encontros ainda podem dar errado. Uma mordida causa dor intensa, inchaço, náusea e, em casos raros, reações mais graves. Felizmente, essas criaturas não atacam sem provocação. Elas são tímidas e preferem se esconder sob pedras, troncos ou folhas caídas. Mas se chegar muito perto, elas empinam, expõem suas presas e atacam sem aviso. O que as torna ainda mais inquietantes é sua durabilidade. Essas centopeias são sobreviventes. Elas se adaptaram a tudo que a floresta tropical joga contra elas: enchentes, calor, competição, e aprendem rápido. Suas táticas de caça mudam dependendo do terreno e da presa. Elas cavam no subsolo para surpreender lagartos, sobem em árvores para pegar morcegos, escorregam em águas rasas para caçar girinos. Na teia de predadores da Amazônia, a centopeia gigante pode não ser a maior ou a mais barulhenta, mas é uma das mais implacáveis. Assistir a uma em ação é como ver uma criatura de outro mundo, movendo-se com propósito, precisão e absolutamente sem piedade. Você pode nunca perceber isso. Uma pequena formiga preta, do tamanho de um clipe de papel, rastejando pela vegetação rasteira. Mas se você cometer o erro de pisar no chão de uma formiga-bala, vai se lembrar para sempre. Encontrada na floresta amazônica, a formiga-bala causa o que os cientistas classificam como a picada de inseto mais dolorosa do mundo. Alguns a chamam de taser da natureza. Outros a comparam a levar um tiro, de onde vem o nome. A dor não é apenas aguda, é avassaladora. Uma agonia ardente e latejante que se irradia por todo o membro e pode durar mais de 24 horas. As vítimas relatam não conseguir segurar objetos, andar ou mesmo falar corretamente. Não há veneno que mate, nem paralisia, apenas dor, pura e avassaladora. Apesar da reputação assustadora, as formigas-bala não são agressivas, a menos que sejam provocadas. Elas vivem em colônias perto das bases das árvores e são ferozmente protetoras. Chegue muito perto e elas soarão o alarme, não com som, mas com feromônios que atraem dezenas de outras. Uma picada é ruim. Um enxame? Isso é um pesadelo. Tribos locais no Brasil até usam formigas-bala em rituais tradicionais de iniciação. Jovens guerreiros colocam as mãos em luvas tecidas com dezenas de formigas. É um teste de resistência, força e controle mental. Um rito que não deixa ninguém inalterado. Mas as formigas-bala são mais do que apenas uma nota de rodapé aterrorizante no ecossistema da Amazônia. Seu veneno, chamado poneratoxina, atraiu a atenção de pesquisadores que buscam novas maneiras de bloquear os sinais de dor e entender as vias nervosas. Como sempre, a floresta tropical esconde soluções por trás de suas espécies mais perigosas. Elas não constroem ninhos imponentes, nem atravessam trilhas em exércitos. Elas estão escondidas, esperando, aninhadas sob as folhas ou rastejando pelos troncos das árvores. E se você esbarrar em uma delas, no momento em que sentir a ferroada, saberá exatamente o que o atingiu. Esta aranha não espera por problemas, ela ataca diretamente. A aranha-teia de funil de Sydney não é apenas uma das aranhas mais venenosas do mundo, é também uma das mais ousadas. Nativa da costa leste da Austrália, esta aranha preta e grossa prefere lutar a fugir. E quando morde, é porque morde. Suas presas são fortes o suficiente para perfurar unhas, ou até mesmo sapatos macios. Mas o que é mais preocupante é o veneno. Ela contém um composto que atinge o sistema nervoso humano diretamente, causando sintomas como espasmos musculares, problemas respiratórios e, em alguns casos, graves perturbações neurológicas. E age rápido. Em casos graves, os sintomas podem aparecer em minutos. O que diferencia a aranha-teia de funil de Sydney é que seu veneno afeta os humanos muito mais fortemente do que a maioria dos outros animais. Cães, gatos e pássaros não são tão vulneráveis. Isso levou os pesquisadores a se perguntarem: por que somos alvos tão sensíveis? Alguns cientistas acreditam que é apenas um acaso da química, que ainda não é totalmente compreendido. Essas aranhas vivem em tocas, geralmente escondidas sob pedras, folhas caídas ou restos de jardim.
Durante o tempo chuvoso, elas às vezes se aventuram em casas, garagens ou galpões, e é por isso que os moradores locais sabem sacudir as botas e verificar os sapatos antes de calçá-los. Felizmente, existe um antídoto que tem sido incrivelmente eficaz. Desde que foi disponibilizado, não houve uma única fatalidade confirmada, uma verdadeira vitória científica. Mas isso não torna a aranha menos assustadora quando ela levanta as pernas e ataca com as presas à mostra. Se uma criatura de um videogame de terror algum dia ganhasse vida, seria esta: blindada, rápida e projetada para atacar com força. Pode parecer algo que você tiraria da bota, mas o escorpião caçador da morte é um dos aracnídeos mais venenosos do planeta. Encontrado em regiões desérticas do norte da África e do Oriente Médio, esse escorpião não é muito maior que o seu dedo indicador. Mas seu ferrão carrega uma toxina que pode sobrecarregar o sistema nervoso em minutos. Seu veneno é uma mistura complexa de neurotoxinas que causam dor extrema, espasmos musculares e, em indivíduos vulneráveis, complicações médicas graves. O que torna o escorpião caçador da morte tão perigoso não é apenas o poder do seu veneno, mas a frequência com que entra em contato com as pessoas. Ele costuma se esconder em rachaduras, sapatos e sob pedras, perfeitamente camuflado pelo seu corpo amarelado. Apesar dos riscos, o veneno deste escorpião tem atraído intenso interesse científico. Seus componentes estão sendo estudados para uso em pesquisas sobre câncer e imagens cerebrais, especialmente porque algumas partes do veneno podem atingir células específicas com incrível precisão. Essa dupla natureza, mortal e clinicamente promissora, o torna um dos aracnídeos mais pesquisados do mundo. Ao contrário dos escorpiões maiores e mais intimidadores, o escorpião caçador da morte depende da velocidade e da surpresa. É um especialista em atropelar e fugir. Um golpe rápido com o ferrão e ele desaparece, deixando a vítima lutando para processar o que acabou de acontecer. Se este fosse um personagem de um thriller de espionagem, seria o que carregasse a menor arma, mas com um resultado mais explosivo. O dragão de Komodo não cospe fogo, mas poderia muito bem fazê-lo. Este enorme lagarto, com mais de 3 metros de comprimento e pesando mais de 130 quilos, não é apenas o maior réptil vivo do mundo, mas também um dos seus predadores mais eficientes. Encontrado apenas em algumas ilhas da Indonésia, incluindo Komodo, este animal desenvolveu um estilo de caça que beira o mito. Durante anos, as pessoas acreditaram que sua mordida era mortal devido às bactérias em sua boca. Mas os pesquisadores descobriram o verdadeiro culpado: o veneno. A mordida do dragão de Komodo libera uma mistura de toxinas que reduzem a pressão arterial, afinam o sangue e previnem a coagulação, essencialmente fazendo com que sua presa sangre por dentro. Uma vez mordido, o animal fica fraco, tonto e incapaz de correr muito. É então que o dragão se aproxima lentamente. Ele não se apressa, não precisa. O veneno faz o trabalho duro. Este método permite que o dragão de Komodo abata presas muito maiores do que ele, incluindo veados, javalis e até búfalos aquáticos. Sua mandíbula não foi feita para mastigar, mas sim para rasgar. O Komodo rasga carne e engole pedaços inteiros, às vezes consumindo até 80% do seu peso corporal em uma única refeição. Seu olfato é tão aguçado que consegue detectar um animal moribundo a quilômetros de distância. Esta criatura é pré-histórica em todos os sentidos. Escamas blindadas, uma língua que se move como uma falha na tela de um monitor e movimentos que combinam força bruta com cálculo. Não é apenas um réptil. É um retorno a uma época em que tudo era maior, mais forte e construído para dominar. Do tamanho de uma unha, a água-viva Irukandji não parece ser uma grande ameaça. Mas essa água-viva transparente, encontrada nas águas do norte da Austrália, causa uma das reações físicas mais bizarras e intensas conhecidas pela ciência. Uma condição tão devastadora que recebeu seu próprio nome: Síndrome de Irukandji. Vítimas de uma picada geralmente não a sentem de início, mas dentro de 20 a 40 minutos, uma onda de sintomas começa: dor por todo o corpo, náusea, suor, taquicardia e, principalmente, uma sensação avassaladora de desespero. Não medo. Uma certeza psicológica de que algo terrível está prestes a acontecer. Isso não é apenas pânico. É o veneno afetando diretamente o sistema nervoso e a química cerebral. A água-viva em si é quase invisível. Seu corpo é quase transparente e seus tentáculos se estendem como fios na água, invisíveis para os nadadores. Isso é parte do que a torna tão perigosa. Ela pode picar antes mesmo que alguém a veja. O que é ainda mais fascinante é que os cientistas ainda não entendem completamente como o veneno produz efeitos mentais e físicos tão extremos. Ao contrário de outros venenos de águas-vivas, as toxinas Irukandji parecem acessar vias neurológicas que criam dor e respostas psicológicas profundas. Apesar de seu poder, a água-viva não é agressiva. Ela flutua junto com as correntes oceânicas, não mais rápido que a espuma do mar. Mas uma vez que pica, os resultados são tudo menos sutis. Se essa criatura fosse um recurso de enredo em um filme de ficção científica, seria a força invisível que causa o caos sem deixar rastros. O ornitorrinco já é um dos animais mais estranhos da Terra.
Tem bico de pato, cauda de castor, patas palmadas e põe ovos, apesar de ser um mamífero. Mas eis o que a maioria das pessoas não sabe: ele é venenoso. O ornitorrinco macho tem esporas afiadas nas patas traseiras, que liberam veneno forte o suficiente para causar dores excruciantes em humanos. A picada não mata, mas foi descrita como uma das dores mais intensas imagináveis. Inchaço que dura dias, seguido de dor que pode persistir por semanas. Mesmo analgésicos fortes nem sempre ajudam. O que é ainda mais incomum é que apenas os machos produzem o veneno, principalmente durante a época de acasalamento. Os cientistas acreditam que ele é usado para lutar contra rivais em vez de caçar. O veneno contém peptídeos únicos que ainda estão sendo analisados para possíveis aplicações médicas, incluindo alívio da dor e controle de infecções. É encontrado apenas na Austrália. O ornitorrinco passa grande parte de sua vida debaixo d'água, caçando insetos e crustáceos com seu bico sensível. Ele usa eletrorecepção, a capacidade de detectar pequenos sinais elétricos, para localizar presas em águas barrentas. Nenhum outro mamífero faz isso. Com todas as suas características estranhas, o ornitorrinco às vezes parece uma piada da natureza. Mas por trás da aparência peculiar está um sobrevivente sofisticado e afinado que por acaso está escondendo uma arma em sua perna. Se os animais fossem bonecos de ação, o ornitorrinco viria com recursos bônus inesperados, fofo por fora, cheio de surpresas por baixo. Essa coisa parece um fantasma flutuante, quase invisível na água, com longos tentáculos rastejantes e um corpo em forma de sino, tão transparente quanto vidro. Mas a água-viva caixa não é apenas uma delicada viajante oceânica. É uma das criaturas mais venenosas que existem e não precisa perseguir você. Você vai até ela. É encontrada principalmente nas águas costeiras quentes do Indo-Pacífico, especialmente ao redor do norte da Austrália. A água-viva caixa tem uma reputação que até os tubarões respeitam. O que a torna aterrorizante não é apenas o veneno, é a rapidez com que ele age. Em segundos, ele começa a atacar o coração, o sistema nervoso e a pele. A dor é imediata e intensa. Nadadores que roçaram nesses tentáculos a descrevem como queimaduras e choques ao mesmo tempo. Alguns até entram em pânico e perdem a consciência na água. Tamanha é a força da picada. Cada água-viva caixa tem até 60 tentáculos e pode atingir quase 3 metros de comprimento. Revestidos com milhões de pequenos arpões chamados nematocistos, eles são acionados ao menor toque. E aqui está a surpresa: essa água-viva pode realmente te ver. Ela tem 24 olhos, agrupados em grupos, e eles são surpreendentemente complexos para um animal sem cérebro. Ela não flutua sem rumo, ela se move com propósito, navegando por águas rasas, às vezes perto da costa. Não há antídoto que reverta os efeitos completamente. Vinagre é frequentemente usado para impedir que o veneno se espalhe ainda mais, e pesquisadores desenvolveram trajes de proteção para mergulhadores e nadadores em áreas de alto risco. Os moradores locais sabem arrastar os pés ao caminhar em águas rasas, para evitar esbarrar em um. Apesar de sua capacidade mortal, a água-viva caixa ainda está sendo estudada. Os cientistas estão tentando entender como seu veneno funciona tão rápido e especificamente. Seus tentáculos podem matar peixes instantaneamente, mas a água-viva os usa com precisão. Não é caos, é direcionado. E apesar de toda a pesquisa, ainda não há uma resposta clara sobre como uma criatura tão simples pode causar efeitos biológicos tão complexos. Esta não é uma criatura rastejante comum. A centopeia gigante, conhecida cientificamente como Scolopendra gigantea, parece ter saído de um filme de terror, e de fato saiu. Encontrada em partes da América do Sul e do Caribe, essa enorme predadora pode atingir mais de 30 centímetros de comprimento, e vem equipada com dezenas de pernas afiadas, cada uma com ganchos na ponta, que a ajudam a agarrar sua presa como uma máquina de agarrar viva. E é aqui que ela fica selvagem. Essa centopeia caça vertebrados, não insetos, não vermes. Estamos falando de ratos, sapos, lagartos e até mesmo pequenos pássaros e morcegos. Ela escala paredes de cavernas para capturar presas em pleno voo. O que a torna tão perigosa é seu veneno, distribuído por pernas modificadas chamadas forcípulas. O veneno rapidamente domina o sistema nervoso, paralisando o alvo antes de ser devorado. É puro músculo e veneno em um corpo escorregadio e blindado. Ele não apenas injeta veneno, como também segura a presa com uma força assustadora, envolvendo-a como uma pinça. Cientistas estudaram sua picada e descobriram que o veneno contém um coquetel complexo de toxinas que atacam tanto a função nervosa quanto a muscular. Embora não seja tipicamente fatal para humanos, a picada é extremamente dolorosa, frequentemente descrita como queimação, facada e cãibra ao mesmo tempo. Até mesmo predadores durões pensam 2 vezes antes de mexer com ela. O corpo semelhante a uma armadura da centopeia e seu comportamento agressivo a tornam uma sobrevivente. Ela não tem medo de se defender. E sim, ela é rápida. Mais rápida do que você esperaria de algo que desliza pelo chão da floresta com dezenas de pernas se contraindo. Esta criatura é uma versão do mundo real, de algo que você esperaria ver em uma série de ficção científica, como Stranger Things. Ela não apenas existe, ela prospera, e nos lembra que o veneno não se limita a cobras e águas-vivas. Às vezes, ele vem rastejando.
A taipan do interior tem o veneno mais mortal de todas as cobras da Terra, mas é provável que você nunca encontre uma. Essa serpente é altamente reclusa. Vive nas zonas remotas e áridas da Austrália Central, longe de cidades. Ela é tímida, calma e não quer nada com você. Mas se mordesse, o veneno poderia acabar com uma vida em menos de uma hora. Apenas uma mordida da taipan do interior contém neurotoxina e miotoxina suficientes para matar dezenas de humanos. Seu veneno funciona com incrível eficiência, desligando nervos, danificando músculos e destruindo sistemas de coagulação sanguínea. O efeito é tão rápido e tão severo que se tornou o padrão ouro na pesquisa de venenos. No entanto, apesar de seu poder, a taipan do interior não é agressiva. Ela evita confrontos e quase nenhuma mordida ocorre na natureza. Na verdade, quase todas as mordidas registradas ocorreram em ambientes controlados com tratadores profissionais. Esta cobra não quer lutar. Ela só quer viver. Seu corpo é marrom-oliva empoeirado, combinando perfeitamente com a argila seca e o solo rachado de seu lar desértico. E não é apenas o seu veneno que é eficiente. A cobra em si é um predador de precisão. Ela desfere vários golpes num piscar de olhos e espera enquanto o veneno faz o seu trabalho. O mais fascinante é como essa cobra evoluiu para ser tão tóxica, sem representar uma ameaça aos humanos. Cientistas ainda estudam como seu veneno interage com diferentes sistemas do corpo. É uma arma biológica aperfeiçoada, mas manejada com moderação. É como a espada mítica trancada em um cofre, incomparável em perigo, raramente vista e melhor não ser perturbada. Não se deixe enganar pela concha colorida. Os caracóis cone são algumas das criaturas mais venenosas do oceano e vêm armados. Esses caracóis marinhos, encontrados em águas tropicais ao redor de recifes de corais, usam um dente oco como um arpão microscópico para injetar veneno. E quando atinge, atinge com força. Cada espécie de caracol cone tem uma mistura ligeiramente diferente de toxinas, mas algumas, como conos geógrafos, carregam um veneno tão potente que pode paralisar todo o sistema nervoso de uma pessoa. O dente do arpão dispara rápido, quase como um dardo, e uma vez que atinge, o caracol puxa a presa, usando a mesma agulha oca, paralisando pequenos peixes, vermes ou outros caracóis em segundos. Eles se movem lentamente, como qualquer caracol faria, mas seu método de caça é de alta tecnologia. Uma picada é suficiente para causar paralisia, insuficiência respiratória ou pior, e não há antídoto. Os cientistas chamam o veneno de conotoxina, e ele é tão poderoso que os pesquisadores estão estudando seu uso no desenvolvimento de novos tipos de alívio da dor não viciantes. A concha em si é o sonho de qualquer colecionador, estampada, vibrante e perfeita para exibição. Mas essa beleza esconde uma das armas biológicas mais avançadas já encontradas em um molusco. Houve casos reais em que banhistas pegaram caracóis cone, sem saber o que estavam manuseando, e acabaram em estado crítico. Os caracóis cone não perseguem nem lutam, eles apenas sentam e esperam, como um atirador de elite, calmo, quieto e letal. É o tipo de criatura que faz você repensar o que realmente significa o perigo no oceano. É pequeno o suficiente para sentar na palma da sua mão. Não se move rápido. E não parece ameaçador, a menos que você veja aqueles anéis azuis brilhantes piscando em sua pele. Esse é o sinal de alerta, e é melhor levá-lo a sério. O polvo de anéis azuis, encontrado em poças de maré e recifes de corais do Japão à Austrália, é um dos animais mais venenosos do mar. Sua mordida libera uma neurotoxina chamada tetrodotoxina, o mesmo composto mortal encontrado no baiacu. O veneno funciona bloqueando os sinais nervosos, causando paralisia muscular. Em minutos pode levar à dormência, dificuldade para respirar e, nos casos mais extremos, paralisia completa. Aqui está o problema. A mordida geralmente é indolor. As pessoas às vezes nem sabem que foram picadas até que os sintomas comecem a aparecer. O que torna esse polvo tão incrível é como ele caça. Ele usa seu veneno para derrubar pequenos caranguejos, camarões e até peixes, paralisando-os instantaneamente. Ao contrário de muitos predadores, ele não precisa de força ou velocidade. Ele apenas agarra, morde e espera. Seus anéis azuis brilhantes não são apenas para enfeitar, eles são um sistema de alerta embutido, pulsando quando o animal se sente ameaçado. Esta é a versão da natureza de uma luz de perigo piscante, e no entanto, muitos nadadores e mergulhadores o confundem com uma criatura inofensiva e tentam pegá-lo. Apesar de tudo isso, o polvo de anéis azuis não é agressivo. É tímido, se esconde em fendas e só pisca seus anéis quando se sente encurralado. Mas quando ataca, lembra a todos que até a menor criatura pode dar um soco enorme. Se este fosse um personagem da Marvel, seria aquele que você nunca viu chegando, até que fosse tarde demais. Minúsculo, misterioso e quase injustamente poderoso. Pise em uma pedra em águas rasas, e você poderá encontrar o peixe mais venenoso do mundo. O peixe-pedra não parece um predador. Parece, bem, uma pedra. Com o corpo coberto de saliências e pele cor de algas, ele se esconde perfeitamente no fundo do oceano, misturando-se à areia, aos corais e aos detritos. Mas se você chegar muito perto ou pior, pisar nele, estará em apuros. Revestindo suas costas estão 13 espinhos afiados, cada um conectado a glândulas de veneno.
Quando a pressão é aplicada, como a de um pé humano, os espinhos disparam e injetam uma toxina poderosa que causa dor intensa e inchaço. Algumas picadas levaram a emergências médicas graves. Em casos raros, se não for tratado, pode evoluir para uma situação de risco de vida. O que realmente diferencia o peixe-pedra é a sua dificuldade de detecção. Até mergulhadores experientes podem não notá-lo. Ele não nada por aí procurando problemas. Ele fica à espreita, imóvel como uma pedra, emboscando pequenos peixes e crustáceos com ataques rápidos como um raio. Para se defender, algumas áreas costeiras desenvolveram calçados de proteção para nadadores, e hospitais próximos aos habitats de peixes-pedra costumam manter antídotos à mão. Moradores de áreas de alto risco aprendem rapidamente a arrastar os pés em vez de pisar para evitar pressionar qualquer coisa que possa picar repentinamente. Os cientistas ainda estão decifrando como o veneno age tão rapidamente e afeta tantos sistemas ao mesmo tempo: coração, nervos e músculos. Para uma criatura tão lenta e modesta, ele libera um veneno que é tudo menos preguiçoso. Esta aranha não tece teias, ela não espera pacientemente em um canto. Ela vagueia, daí o nome, e traz seu veneno com ela. A aranha errante brasileira é um dos aracnídeos mais temidos do planeta, não apenas por seu tamanho ou agressividade, mas pelo que sua picada pode fazer. Encontrada na América do Sul e Central, esta aranha vagueia pelo chão da floresta à noite, caçando insetos, sapos e até pequenos roedores. Ela não é tímida. Ela se mantém firme quando ameaçada, levantando suas patas dianteiras em uma pose defensiva que é quase teatral. E por trás desse show está um dos venenos mais potentes de qualquer aranha conhecida. Seu veneno contém uma neurotoxina que afeta o sistema nervoso, causando espasmos musculares, dificuldade para respirar e, em alguns casos, paralisia temporária. O que a torna tão incomum e amplamente discutida é um efeito colateral específico. Ela causa reações colaterais prolongadas e dolorosas em humanos adultos, tanto que vem sendo estudado para uso em pesquisas médicas relacionadas ao fluxo sanguíneo. A aranha é grande, rápida e frequentemente se esconde em lugares como sapatos, pilhas de roupas e até mesmo caixas de banana, o que lhe rendeu o apelido de aranha-banana em algumas regiões. Mas apesar de sua reputação assustadora, picadas graves são extremamente raras. A aranha geralmente dá uma picada de aviso com pouco veneno, preferindo fugir quando possível. Os cientistas estão fascinados com o funcionamento do veneno. É complexo, afetando os sistemas nervoso e vascular. E embora seja perigoso, também tem potencial para medicamentos futuros. Essa é a estranha dualidade da aranha errante brasileira. Ela aterroriza, mas também inspira. Se os vilões dos filmes de super-heróis fossem baseados em animais reais, essa aranha já teria seu próprio filme. A cobra real não só parece realeza, ela age como tal. Alcançando até 5,5 metros de comprimento, é a maior cobra venenosa do mundo e um dos predadores mais respeitados do reino animal. Quando ela levanta a cabeça, abre o capuz e sibila alto o suficiente para fazer o ar vibrar. A maioria das criaturas, incluindo os humanos, entende a mensagem: recue. Mas a cobra real não se limita a se exibir. Seu veneno contém uma poderosa neurotoxina que desliga o sistema de comunicação do corpo. Os nervos param de disparar, os músculos falham e a respiração pode se tornar quase impossível. O que torna essa cobra ainda mais perigosa é o grande volume de veneno que ela pode injetar. Uma única mordida é suficiente para derrubar uma ameaça do tamanho de um elefante ou vários humanos adultos. Apesar de tudo isso, a cobra real não quer conflitos. Ela evita áreas povoadas e passa a maior parte de sua vida nas profundezas das florestas, geralmente no sudeste asiático. Sua dieta é tão restrita quanto o nome sugere. Ela prefere comer outras cobras, incluindo as venenosas. E isso mesmo, esta cobra caça cobras. E aqui vai uma surpresa. É uma das poucas cobras que constrói um ninho. A fêmea se enrola em seus ovos, protegendo-os até a eclosão, demonstrando um nível de cuidado raramente visto em répteis. A cobra real é mais do que um réptil venenoso. É um símbolo de precisão, poder e medo primitivo. Os cientistas continuam a estudar seu veneno, não apenas por seu perigo, mas por seu potencial na criação de medicamentos que afetam a dor e a função cerebral. Se a natureza tivesse uma sala do trono, esta criatura a estaria protegendo, alta, sem piscar e absolutamente no controle. O baiacu pode parecer um personagem de desenho animado. Olhos grandes, corpo redondo, movimentos lentos, mas por dentro esconde uma das toxinas mais letais do mundo natural. Conhecido como tetrodotoxina, esse veneno é tão potente que mesmo uma dose menor que a de uma cabeça de alfinete pode paralisar o sistema nervoso humano. O mais incrível é que, apesar desse perigo, o baiacu é considerado uma iguaria em algumas culturas, especialmente no Japão, onde chefes especialmente treinados preparam o prato chamado fugu. Esses chefes treinam por anos apenas para aprender a remover as partes venenosas com segurança, porque um corte errado e a refeição se torna uma emergência médica. A toxina não é produzida pelo próprio peixe, mas por bactérias que vivem dentro dele.
E ao contrário de outras criaturas venenosas que usam suas toxinas para caçar, o baiacu depende delas para se defender. Quando ameaçados, eles se inflam em uma bola espinhosa. Seu aviso final: não há antídoto conhecido para a tetrodotoxina. O tratamento envolve o suporte à respiração e à função cardíaca enquanto o corpo tenta se recuperar sozinho. É por isso que o preparo do baiacu é tão rigorosamente regulamentado e porque apenas chefes certificados têm permissão para servi-lo legalmente. O baiacu é encontrado em todo o mundo, principalmente em oceanos tropicais e subtropicais, mas alguns até vivem em água doce. Eles vêm em todos os tamanhos, desde pequenos o suficiente para caber na palma da mão até quase 60 centímetros de comprimento. É uma criatura que desafia a própria natureza, fofa, de movimentos lentos, mas secretamente armada com um dos coquetéis mais mortais do reino animal. Não é maior que uma uva, mas suas cores são azul neon elétrico, amarelo brilhante, vermelho sangue. O sapo dardo venenoso não se esconde, ele anuncia. Esses padrões vívidos são um sinal de alerta da natureza. Toque em mim e você se arrependerá. Encontrados pulando pela serapilheira úmida da Amazônia, esses sapos carregam algumas das toxinas mais potentes conhecidas pela ciência. O sapo venenoso dourado, em particular, tem poder químico suficiente em sua pele para causar danos graves a dezenas de predadores. O que é chocante é como isso aconteceu. Essas rãs não produzem veneno por conta própria. Elas o absorvem por meio da dieta, alimentando-se de formigas e besouros tóxicos na natureza. A toxina, conhecida como batracotoxina, afeta os nervos e os músculos. Ela não queima nem arde, apenas causa um curto-circuito no sistema de controle do corpo. Felizmente, as rãs criadas em cativeiro perdem sua toxicidade, mas na natureza, elas são carregadas. Os povos indígenas usam o segredo da rã há muito tempo para caçar. Eles esfregavam suavemente as pontas dos dardos nas costas da rã, transformando projéteis comuns de zarabatana em armas da selva com poder de parada silencioso. Mas nem todos os sapos dardo venenosos são mortais. De mais de 170 espécies, apenas algumas têm força suficiente para serem perigosas. Ainda assim, suas cores são inconfundíveis. Os cientistas chamam isso de coloração aposemática, um aviso embutido que diz: você não quer mexer comigo. Apesar do tamanho pequeno e da aparência delicada, esses sapos são sobreviventes. Eles criam seus filhotes em pequenas poças de água coletadas em folhas, protegem seus ovos e até alimentam girinos com ovos não fertilizados. No mundo dos predadores da Amazônia, o sapo dardo venenoso é um destaque inesperado, não por causa do tamanho ou da força, mas por causa de quão letal algo tão pequeno e bonito pode ser. Bem acima do solo da selva, onde o sol filtra através da densa copa das árvores, a arpia aguarda. Não é uma visão comum. Essas aves de rapina são esquivas, mas quando aparece, atrai atenção absoluta. Com uma envergadura de até 2,1 metros e pernas tão grossas quanto um pulso humano, a arpia não é apenas grande. É uma caçadora de peso, armada com algumas das garras mais fortes do mundo das aves. Ela caça macacos, preguiças, iguanas e até pássaros grandes, arrancando-os das árvores com um mergulho rápido como um raio. Consegue avistar presas a mais de 60 metros de distância e voa quase silenciosamente, apesar do seu tamanho. Essas garras, cada uma tem aproximadamente o tamanho da garra de um urso cinzento e agarra com força suficiente para esmagar ossos. Fãs da cultura pop podem reconhecer a arpia de videogames de fantasia ou séries animadas. Com sua coroa emplumada e olhar feroz, ela parece quase mítica demais para ser real. Mas esse predador não é fantasia. É um verdadeiro guardião dos céus e um dos assassinos mais habilidosos da Amazônia. É quase invisível na água, não maior que um palito de fósforo. Mas o candiru já causou mais medo do que peixes 10 vezes maiores. Um bagre parasita. O candiru geralmente ataca as guelras de peixes maiores, agarrando-se e alimentando-se de sangue. Mas o que o tornou infame é sua suposta atração por orifícios humanos, uma alegação que tem sido exagerada ao longo dos anos. Mas não é inteiramente mito. Embora os casos reais sejam extremamente raros, o formato de agulha do candiru e seu nado furtivo o tornam o tema de histórias de terror em fogueiras. Ele reage a rastros químicos na água, e uma vez que encontra um hospedeiro, ancora-se com espinhos e se alimenta de uma forma incrivelmente difícil de remover. Os moradores locais sabem que é melhor não entrar em certos trechos de água sem proteção. E os pesquisadores? Eles abordam o candiru com respeito cuidadoso. Não é um predador no sentido tradicional, mas seus métodos parasitários são suficientes para mantê-lo nesta lista das criaturas mais inquietantes da Amazônia. Não parece grande coisa um inseto estranho, em forma de escudo, rastejando pelo mato. Mas o percevejo assassino faz jus ao seu nome com uma eficiência brutal. Ele usa uma parte bucal afiada, semelhante a uma agulha, para esfaquear sua presa e injetar um coquetel de enzimas que liquefazem o interior da vítima. O percevejo, então, engole os restos semelhantes à sopa, deixando para trás nada além de uma casca vazia. Encontrados por toda a Amazônia, esses percevejos derrubam tudo, de lagartas a aranhas.
Algumas espécies até carregam os restos ocos de suas mortes passadas nas costas, como camuflagem, um disfarce mórbido, que também serve como proteção. Nem todos os percevejos assassinos são perigosos para os humanos, mas algumas espécies podem transmitir a doença de Chagas, uma doença grave transmitida pela variedade chamada barbeiro. Novamente, picadas são raras, mas o risco é real, o suficiente para manter sua rede fechada e seu saco de dormir selado. Acima da sua cabeça, emaranhada em cipós e galhos de árvores, a jiboia da árvore da Amazônia espera. Esta cobra não é enorme como a sucuri, mas é especialista em furtividade. Enrolada firmemente em um galho, ela se mistura perfeitamente à textura da floresta, atacando com a velocidade da luz qualquer coisa que se aproxime demais. É uma constrictora sem veneno, apenas puro músculo. A jiboia da árvore agarra pássaros, morcegos e roedores que vivem em árvores em meio ao movimento. Enrola-se em torno deles em um instante e aperta até que a luta termine. Então, ela engole sua refeição inteira e recua para o verde. O que torna esta espécie especialmente interessante é sua variação de cores. Algumas são vermelho escuras, outras quase douradas, e algumas assumem um tom verde musgoso que as faz desaparecer na copa das árvores. Elas não são perigosas para os humanos, mas a velocidade e a força que demonstram nas copas das árvores são incríveis. Se você estiver caminhando na Amazônia e sentir que algo está observando você de cima, pode ser esse caçador silencioso. Nas profundezas das águas lamacentas da bacia amazônica, algo se move como uma sombra sob a superfície, silencioso, pesado, observando. Esta é a sucuri verde, um titã reptiliano e a cobra mais pesada do planeta. Embora possa não deter o recorde de maior comprimento absoluto, o tamanho desta serpente é suficiente para transformar o rio Amazonas em seu próprio território de caça. As sucuris podem atingir mais de 6 metros de comprimento e pesar mais de 225 quilos. Sua pele verde-oliva, com padrões ovais pretos, combina perfeitamente com as margens do rio e as florestas alagadas. E eles sabem como usar essa camuflagem. Eles não perseguem, eles esperam. Imóveis, com apenas os olhos e as narinas acima da água. Eles atacam com velocidade explosiva quando a presa se aproxima demais. E o cardápio deles não é um buffet pequeno. Capivaras, jacarés, pássaros, tartarugas e até porcos selvagens são caça permitida. Uma vez envoltas nessas poderosas espirais, a fuga é impossível. A sucuri não esmaga sua presa como um monstro mítico. Ela a contrai com uma pressão que corta a circulação e o ar em segundos. Então vem a andorinha, de cabeça para baixo e inteira, lenta. A cobra abre as mandíbulas, estica a pele e devora refeições que parecem grandes demais para caber nelas. Apesar da reputação, ataques a pessoas são extremamente raros. Essas cobras são tímidas por natureza e, quando pressentem problemas, deslizam para baixo da água e desaparecem como fumaça. Ainda assim, as lendas locais contam algo muito mais aterrorizante. Na tradição da selva, fala-se da Yakumama, uma cobra que se diz ter 30 metros de comprimento e o poder de engolir barcos. Embora nenhuma evidência científica confirme sua existência, histórias sobre essa fera aquática persistem em vilarejos por toda a Amazônia. Alguns até afirmam ter visto suas ondulações cortando águas calmas ao amanhecer. A sucuri verde é mais do que apenas músculos e mitos. Ela desempenha um papel vital no ecossistema da Amazônia, sendo uma predadora de primeira linha que mantém as populações em equilíbrio. No entanto, também é uma criatura ameaçada, com o desmatamento reduzindo seu habitat e o comércio ilegal de animais silvestres sempre à espreita. Mesmo assim, nas florestas alagadas e nos rios sinuosos, a sucuri permanece um fantasma forte demais para ser ignorado, silencioso demais para ser capturado e sempre exatamente onde você menos espera. À primeira vista, a ariranha parece quase cômica. Bigodes longos, olhos redondos e guinchos brincalhões ecoando pelos remansos da Amazônia. Mas por trás desse rosto encantador, esconde-se um dos predadores mais coordenados e implacáveis da floresta tropical. Com quase 2 metros de comprimento e uma mandíbula repleta de dentes afiados, a ariranha é tudo menos dócil quando entra em modo de caça. Essas criaturas vivem em grupos familiares muito unidos, muitas vezes com até 10 membros, e caçam juntos como uma unidade militar. Estratégia, comunicação, tempo. Em apenas alguns segundos, eles conseguem encurralar peixes, perseguir cobras e até mesmo se unir para enfrentar presas maiores do que eles. Em lutas corpo a corpo, eles são conhecidos por perseguir jacarés e vencer. Não é apenas a força bruta que os torna mortais, é a maneira como pensam e trabalham em equipe. Sua extensão vocal é uma das mais amplas do reino animal, com mais de 20 sons distintos. Eles assobiam, latem, gritam e piam. Um fluxo constante de tagarelice que mantém o grupo em sincronia enquanto patrulham seu território aquático. E elas o guardam ferozmente. Quando intrusos se aproximam demais, essas lontras não recuam. Elas mostram os dentes, incham o corpo e atacam sem hesitar. O que as diferencia não é apenas sua força ou velocidade, mas sua inteligência. Elas memorizam o rio como um mapa. Lembram-se dos pontos de alimentação e sabem como usar a correnteza. Elas emboscam atrás de troncos, mergulham sob as presas ou trabalham em círculo para capturar peixes.
é cirúrgico. Apesar de seu domínio, as ariranhas estão sob forte pressão. A destruição do habitat, a mineração ilegal de ouro e a poluição da água reduziram seus números. Em algumas partes da Amazônia, elas desapareceram completamente. Mas onde as águas correm claras e a floresta ainda se mantém, os lobos do rio, como os locais os chamam, ainda caçam com uma precisão assustadora. Eles podem parecer algo saído de um desenho animado, mas depois de ver uma matilha abater um peixe adulto em menos de 30 segundos, fica claro. Este não é um animal fofinho. É um dos assassinos mais habilidosos da floresta tropical e não tem medo de mostrar isso. Nos cantos mais escuros das águas calmas do Amazonas, onde o luar mal toca a superfície, algo antigo espreita. O jacaré-açu, uma relíquia viva e o senhor indiscutível do rio, não é apenas grande, é colossal. Machos adultos podem atingir mais de 4,5 metros de comprimento, e há histórias de gigantes que ultrapassam os 6 metros. Sua pele blindada é negra como azeviche, seus olhos brilham como brasas no escuro, e sua mordida pode quebrar ossos como galhos. Embora possam se parecer com seus primos mais famosos, os jacarés-açu são uma classe à parte. Ao contrário do jacaré americano ou do crocodilo do Nilo, eles preferem o isolamento sombrio dos lagos profundos e rios lentos da Amazônia, caçando à noite e se movendo em silêncio. Suas mandíbulas são feitas para emboscadas. Uma vez que miram em um alvo, seja uma capivara, um veado ou até mesmo um predador, não há escapatória. Um golpe, uma rolagem mortal. Acabou. Mas o que torna o jacaré-açu verdadeiramente temível não é apenas seu tamanho ou sua mordida, é sua aura. Os moradores locais tratam esses animais com extremo respeito. Nas comunidades indígenas, disse que, se você olhar fixamente nos olhos de um jacaré, ele pode ver seu espírito. Seja isso lenda ou não, uma coisa é certa. Nas águas onde um jacaré-açu nada, todo o resto permanece em alerta. Os filhotes de jacaré nascem em perigo. Pássaros, cobras e até mesmo outros da sua espécie os caçam. Mas aqueles que sobrevivem crescem rápido. E quando chegam à idade adulta, há poucas coisas na Amazônia que podem desafiá-los. Até as onças pintadas pisam com cuidado perto de lagoas infestadas de jacarés. Como muitos predadores de topo, os jacarés-açu ajudam a manter o ecossistema em equilíbrio. Eles removem os doentes, impedem que as populações de presas explodam e agem como um barômetro da saúde da floresta. Mas eles tiveram suas próprias batalhas, décadas atrás. Eles foram caçados até quase a extinção por sua pele. O status de proteção e a conservação os ajudaram a se recuperar. Mas em algumas áreas, eles ainda são incrivelmente raros. Hoje, eles reinam mais uma vez como reis silenciosos das águas escuras. Você não os verá chegando, não os ouvirá se mover. Mas se estiver no domínio deles, eles saberão que você está lá. Sob a superfície das águas calmas da Amazônia, esconde-se uma criatura que não morde nem ataca, mas sim dá choques. A enguia elétrica, longa e esguia como uma serpente aquática, pode liberar pulsos elétricos poderosos o suficiente para derrubar um cavalo. Apesar do nome, não é uma enguia de verdade, mas um tipo de peixe-faca, capaz de dar um solavanco forte o suficiente para deter um predador. Ela usa órgãos especializados ao longo do corpo para gerar eletricidade. Um conjunto controla a navegação e a comunicação, enviando sinais de baixa voltagem como um radar. Mas quando caça ou se sente ameaçada, ela aciona o sistema de alta voltagem, liberando rajadas de até 600 volts. É como se estivesse segurando um fio desencapado no meio da selva. As enguias elétricas podem crescer mais de 2,5 metros de comprimento e pesar cerca de 20 quilos. Elas frequentemente sobem à superfície para respirar ar. Respiram mais oxigênio atmosférico do que água. Isso significa que podem sobreviver em lagoas turvas e pobres em oxigênio e em florestas alagadas, onde poucos predadores ousam ir. Sua estratégia de caça é de pura precisão. Elas usam campos elétricos para sentir presas na escuridão total e, em seguida, lançam um pulso duplo que atordoa e desorienta. Peixes congelam, sapos flutuam, até mesmo pequenos mamíferos tentando escapar por águas rasas podem ser parados no meio da corrida. Em um comportamento fascinante, enguias elétricas foram observadas curvando seus corpos em forma de U, imprensando presas entre a cabeça e a cauda para intensificar o choque. Cientistas comparam esse movimento a um taser biológico que não deixa nada parado. Embora raramente interajam com pessoas, entrar em seu habitat descalço ou acidentalmente pegar uma pode terminar mal. Há registros de choques múltiplos, levando a afogamento, embora as fatalidades sejam extremamente raras. Elas são um dos predadores mais estranhos e perigosos da Amazônia, não por causa dos dentes ou do veneno, mas porque carregam uma arma que nenhum outro peixe na Terra possui: eletricidade, armada e aperfeiçoada. Não há aviso, apenas um farfalhar na copa das árvores, um lampejo de sombra salpicada e, então, nada. A onça não precisa perseguir, ela embosca, e quando ataca, vai direto para o crânio. Ao contrário de grandes felinos em outros lugares, a mordida da onça é projetada para perfurar ossos. Tartarugas, jacarés e até mesmo os crânios mais grossos de presas caem em suas mandíbulas com uma facilidade assustadora. Como o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, a onça pintada domina a floresta amazônica como um fantasma.
Atarracada e musculosa, ela pode pesar até 115 quilos e saltar com uma força impressionante. Seu nome vem da palavra indígena, Yaguareté, aquele que mata com um salto. Elas vagam sozinhas, cobrindo vastos territórios e, muitas vezes, nadando através de rios em busca de presas. Sim, as onças são nadadoras, fortes. Eles deslizam silenciosamente por florestas alagadas, emboscando animais à beira d'água. Capivaras, veados, macacos, tartarugas. Nada está realmente seguro quando uma onça mira. Seus pelos pontilhados de rosetas se fundem à paleta de verde e dourado da selva, tornando-os quase invisíveis, mesmo a poucos metros de distância. E ao contrário de leões ou leopardos, eles caçam principalmente ao amanhecer ou ao anoitecer, quando a luz prega peças e as sombras dominam o chão da floresta. Uma coisa que diferencia as onças pintadas de outros felinos é sua técnica de matar. Enquanto a maioria mira na garganta, as onças miram no crânio. Elas mordem diretamente através dele, mirando no cérebro um fim rápido e eficiente para a presa. Não é apenas poder, é precisão. Na cultura pop, a onça pintada apareceu como um símbolo de furtividade e elegância, aparecendo até mesmo em jogos de ação e thrillers baseados na selva. Mas aqui no mundo real, é mais do que um símbolo, é uma força viva da natureza bela, elusiva e perfeitamente projetada para governar a floresta tropical. Dentes afiados e rápidas, as piranhas ganharam uma reputação assustadora e, embora Hollywood exagere, a história real é bastante intensa. Com mandíbulas como tesouras e dentes afiados o suficiente para cortar carne, as piranhas estão entre os predadores mais eficazes da Amazônia. Mas o perigo não vem de um indivíduo, mas do grupo. As piranhas de barriga vermelha, as mais notórias da espécie, vagam pelos rios em cardumes que às vezes chegam a centenas. São rápidas, agressivas e estão sempre alertas. Quando o grupo é estimulado, seja por respingos, sangue ou movimento repentino, elas entram no que os pesquisadores chamam de frenesi alimentar. Nesses momentos, a presa pode ser reduzida a osso em minutos. O que desencadeia o frenesi não é loucura, é estratégia. As piranhas são incrivelmente responsivas aos movimentos umas das outras. Quando uma ataca, as outras a seguem. Essa reação em cadeia é o que as torna aterrorizantes. Não a força de uma mordida, mas a velocidade de muitas. Apesar da imagem, as piranhas comem principalmente peixes, insetos e ocasionalmente plantas. Na verdade, algumas espécies são quase vegetarianas. Mas quando os níveis de água caem e a comida fica escassa, as coisas mudam. É quando elas entram em modo de sobrevivência. E é quando os acidentes acontecem. Gado preso no rio, um animal ferido à deriva rio abaixo. Seus dentes têm o formato perfeito para cortar, com bordas entrelaçadas que formam uma linha afiada como navalha. Os pescadores no Brasil costumam usar mandíbulas de piranha como ferramentas. Elas são tão precisas. Mesmo assim, ataques a pessoas são extremamente raros e quase sempre não fatais. Ainda assim, ninguém quer estar na água quando um frenesi começa. O rio pode parecer calmo, mas quando as piranhas estão por perto, o silêncio pode se transformar em caos num piscar de olhos. Nas colinas do norte da Índia, há mais de um século, os moradores locais sussurravam sobre uma sombra listrada que se movia pelas florestas. Não a chamavam de tigre, chamavam-na de demônio. Ela não fugia dos humanos. Ela os caçava, e o fazia com uma precisão assustadora. Era a tigresa de Champawat, uma tigresa de Bengala, responsável pelo maior número de ataques humanos já registrado. Oficialmente, ela foi responsabilizada por 436 mortes confirmadas, embora o número real possa ter sido ainda maior. Seu reinado de terror se estendeu pelo Nepal e pela Índia, enquanto ela se deslocava de aldeia em aldeia, sempre se mantendo fora de alcance. O que a tornou tão mortal? Depois de ser ferida por um caçador no Nepal, sua mandíbula foi gravemente danificada. Ela não conseguia mais caçar veados ou javalis, como a maioria dos tigres. Então, ela se voltou para algo mais lento e fácil, pessoas. E assim que fez essa troca, tornou-se imparável. Os moradores locais tentaram de tudo para afastá-la. Incêndios, tambores, escoltas armadas. Nada funcionou. Ela se movia silenciosamente, atacava rapidamente e desaparecia antes que alguém pudesse reagir. Alguns diziam que ela conhecia a terra melhor do que os aldeões que viviam lá. Ela evitava armadilhas, enganava caçadores e até mudava seus padrões para escapar de patrulhas. Seus ataques não eram apenas comuns, eles se tornaram um medo diário. As pessoas pararam de cultivar. Escolas fecharam. Comunidades inteiras viviam em ambientes fechados, rezando para que ela não voltasse. Seus passos deixavam rastros em arrozais e trilhas lamacentas, sempre em direção ao próximo assentamento. Foi preciso um caçador lendário chamado Jim Corbett para detê-la. Ele não usou um grande grupo de caça. Saiu sozinho, rastreando-a por dias. Quando finalmente a encontrou, foi um jogo de nervos. Um erro e ele seria a próxima vítima. Mas Corbett conseguiu, pondo fim a um pesadelo que durava anos. Após sua morte, autoridades examinaram seu corpo. Seus caninos quebrados confirmaram a teoria. Ela não havia escolhido humanos por preferência. Ela não tinha outra escolha. Essa é a parte que arrepia as pessoas até hoje. Um animal ferido, levado ao limite, transformou-se em uma das caçadoras mais eficientes e temidas da história.
Hoje, o crânio do tigre de Champawat ainda existe. Ele repousa em um museu na Índia, silencioso e rachado. Mas nas florestas onde ela reinou, as histórias ainda estão vivas. Não por causa da quantidade, mas por quanto tempo ela enganou todos que tentaram impedi-la. Há um lugar na costa do Brasil tão perigoso que é ilegal pisar nele sem autorização militar. O nome já diz tudo: Ilha da Queimada Grande. Mas a maioria das pessoas a conhece pelo apelido mais apropriado: Ilha das Cobras. Esta ilha rochosa e coberta de selva abriga a jararaca de Jardim Dourada, uma das cobras mais venenosas da Terra. E elas estão por toda parte. Estimativas sugerem uma cobra por metro quadrado em algumas áreas. É como andar por um campo minado feito de presas. Essas víboras evoluíram isoladas por milhares de anos. Sem predadores naturais ou presas grandes, elas desenvolveram um veneno que age ridiculamente rápido, capaz de derreter a carne e desligar o sistema nervoso. Uma única mordida pode causar hemorragia interna maciça, insuficiência renal e morte em menos de 1 hora. Há histórias meio oficiais, meio lendas, de um faroleiro e sua família que viveram lá apenas para desaparecer sem deixar vestígios, deixando o prédio apodrecendo e trepadeiras rastejando pelas paredes. Hoje, até mesmo os pesquisadores que visitam precisam usar botas grossas, luvas e carregar antídoto, enquanto caminham com cuidado, muito cuidado. A jararaca dourada pode atacar com a velocidade da luz e nem sempre precisa ver seu alvo. Ela rastreia pelo calor. Isso significa que qualquer coisa de sangue quente, de um pássaro a um explorador descuidado, é um alvo válido. A Ilha das Cobras não tem praias, trilhas seguras e nenhuma misericórdia. É um lugar onde o ecossistema foi deixado crescer selvagem e descontrolado, e se construiu inteiramente fora de perigo. Há ilhas que você visita pela beleza. Esta você admira de um barco e reza para que o vento não o empurre muito perto da costa. Nas exuberantes colinas de Assam, na Índia, onde a neblina se instala sobre os campos verdejantes e as estradas serpenteiam pela densa floresta, um elefante certa vez manteve uma região inteira como refém. Apelidado de o elefante da perdição pelos moradores, esse elefante de presas solitárias foi responsabilizado por mais de 500 mortes ao longo de 2 décadas. Ele não fazia parte de uma manada, viajava sozinho e se deslocava silenciosamente entre os assentamentos, muitas vezes atacando à noite, destruindo casas, capotando caminhões e desaparecendo na selva antes do nascer do sol. O que o tornou um ser desgarrado ainda é motivo de debate. Alguns dizem que foi a perda de habitat. Outros apontam para traumas precoces, possivelmente causados por caçadores ilegais de marfim ou invasão de terras. Seja qual for a causa, este elefante desenvolveu um nível de agressividade que poucos tinham visto. Os moradores locais começaram a reconhecê-lo pela orelha rasgada e pelo tamanho enorme. Ele derrubava cercas e perseguia pessoas por quilômetros, demonstrando uma persistência raramente documentada no comportamento de elefantes. Aprendeu a evitar armadilhas, redirecionava caminhos para evitar torres de vigia e aparecia em lugares inesperados, às vezes a mais de 80 quilômetros de distância em poucos dias. O governo acabou lançando uma caçada humana, designando agentes de vida selvagem e equipes armadas para rastreá-lo e tranquilizá-lo. Mas a floresta em Assam é vasta, e o elefante parecia pressentir o perigo antes que ele chegasse. Ao longo dos anos, os ataques só se tornaram mais erráticos e ousados. No final, as autoridades foram forçadas a sacrificá-lo, uma decisão que provocou reações emocionais em todo o país. Muitos o viam como um monstro, outros o viam como um símbolo da natureza levada longe demais. Em 1898, enquanto o Império Britânico estendia seus dedos pela África Oriental, teve início a construção de uma ponte ferroviária sobre o rio Tsavo, no Quênia. O progresso foi rápido até a chegada dos leões. Durante 9 meses, 2 leões machos, enormes e sem juba, rondaram os campos de trabalho. Eles arrastavam as vítimas para fora das tendas à noite, rompiam barreiras de espinhos e aterrorizavam os trabalhadores de tal forma que a construção foi paralisada. Mais de 130 pessoas desapareceram durante seu reinado, segundo testemunhas oculares. Mesmo as contagens mais conservadoras confirmam dezenas de ataques. Esses leões eram diferentes. Eles não temiam fogo, eles não evitavam barulho. Eles trabalhavam juntos com uma coordenação assustadora. Os guardas tentavam se manter de pé com rifles, mas os leões simplesmente encontravam novas maneiras de entrar, muitas vezes pulando barreiras ou cavando sob elas. O coronel John Henry Patterson, supervisor da ponte, ficou obcecado em detê-los. Ele armou armadilhas, construiu plataformas elevadas e esperou por semanas. Depois de várias situações difíceis, ele finalmente atirou nos 2 leões, mas só depois de quase ser morto. Quando seus corpos foram examinados, descobriu-se que um leão tinha danos dentários graves, o que pode ter tornado a caça de presas selvagens dolorosa. Como o tigre de Champawat, a necessidade pode ter levado a dupla a atacar humanos. Seus crânios e peles agora estão no Field Museum em Chicago, mas sua lenda ainda percorre as planícies de Tsavo. Eles não eram apenas animais. Eles se tornaram fantasmas da noite, 2 predadores inteligentes o suficiente para sustentar a ferrovia de um império e ousados o suficiente para manter o mundo observando mais de um século depois.
Nas águas lamacentas do rio Ruzizi e do lago Tanganyika, no Burundi, fala-se de uma criatura que não pertence a esta época. Um crocodilo tão grande, tão astuto e tão agressivo, que aldeias inteiras foram evacuadas só para evitá-lo. O seu nome é Gustave, com cerca de 6 metros de comprimento e quase 900 quilos de peso. Gustave não é apenas um crocodilo, é uma lenda. Os habitantes locais afirmam que ele matou mais de 300 pessoas ao longo de décadas. E embora alguns descartem o número como mito, os investigadores que o monitoram verificaram dezenas de vítimas. O que torna Gustave tão assustador não é apenas o seu tamanho, é o facto de ter sobrevivido a tudo o que lhe foi imposto. Caçadores tentaram matá-lo. Balas foram encontradas alojadas em sua pele. Enormes armadilhas de aço foram instaladas e destruídas. Câmeras configuradas para capturá-lo acabam submersas ou despedaçadas. Ele é reconhecível pelas cicatrizes de bala, um dente faltando e o tamanho do seu corpo. Quando ele emerge, as pessoas dizem que parece um pequeno barco emergindo das profundezas. E quando ele caça, ele não vai atrás de peixes. Ele enfrenta grandes mamíferos, antílopes, zebras e até hipopótamos, ocasionalmente. Em 2004, uma equipe de filmagem francesa passou meses tentando capturar Gustave para um documentário. Eles o escaram. Eles seguiram seu rastro. Eles filmaram suas sombras. Mas eles nunca o pegaram. Até hoje, Gustave nunca foi capturado. Ele continua sendo um fantasma nos juncos, velho, cicatrizado e provavelmente ainda maior do que antes. Alguns acham que ele se foi. Outros acreditam que ele ainda está lá fora, esperando sob a superfície. E quando a água ondula perto das margens do Ruzizi, as pessoas ainda param. Porque se Gustave está por perto, não é só medo, é instinto. Você não o vê chegando. Você simplesmente não volta. No alto dos sopés enevoados do Himalaia, um predador assombrava as rotas sagradas de peregrinação de Rudraprayag, no norte da Índia. Não era um tigre nem uma matilha de lobos. Era um leopardo solitário, silencioso e surpreendentemente preciso. De 1918 a 1926, o leopardo de Rudraprayag foi responsabilizado por mais de 125 ataques, muitas vezes invadindo aldeias à noite e desaparecendo antes do nascer do sol. Ninguém conseguia capturá-lo. Os moradores locais construíram barricadas, montaram armadilhas e contrataram guardas. Nada funcionou. O leopardo sempre encontrava uma maneira de entrar e sair. Ao contrário de outros de sua espécie, ele não caçava em florestas. Caçava em portas, templos e até mesmo em escadas. Alguns alegavam que ele conseguia arrombar fechaduras ou atravessar muros de pedra. O medo se tornou tão intenso que vilarejos inteiros se mudaram ou abandonaram suas casas. Por fim, Jim Corbett, já famoso por rastrear devoradores de homens, foi chamado. Levou 8 semanas, várias iscas e uma perigosa vigilância. Quando o tiro finalmente veio, a lenda acabou, mas não o mistério. Ninguém sabe ao certo o que transformou esse leopardo em um predador tão focado. Alguns culpam uma epidemia próxima, que o fez associar humanos a presas fáceis. Seja qual for a causa, o leopardo de Rudraprayag continua sendo um dos caçadores mais esquivos e aterrorizantes da história. Nas florestas alagadas e nos rios turvos da Amazônia, há um réptil que não recebe as mesmas manchetes que a sucuri ou a piranha, mas deveria. O jacaré-açu é o maior predador da bacia amazônica e, quando adulto, pode atingir mais de 6 metros de comprimento. Isso é mais longo do que a maioria dos grandes tubarões brancos. Esses gigantes têm mandíbulas poderosas, escamas pretas que se misturam perfeitamente com a água da noite e um estilo de caça baseado inteiramente na furtividade. E em algumas regiões remotas, eles se tornaram a maior ameaça aos moradores locais que vivem perto das margens dos rios. Vilas inteiras no Brasil e no Peru relataram períodos em que as pessoas pararam completamente de usar o rio, sem pescar, sem nadar, sem tomar banho, por causa de um enorme jacaré que vigiava a área. Estes não são incidentes isolados. Em certas zonas perto do rio Solimões, os ataques têm sido repetidos e fatais. Alguns animais ficam tão confortáveis perto das pessoas que começam a emboscar canoas e até mesmo a esperar na praia depois de escurecer. Os jacarés-açu também são espertos. Eles costumam flutuar silenciosamente por horas, com os olhos e as narinas logo acima da água. Quando atacam, é rápido e explosivo. Um caso documentado envolveu um jacaré que se lançou mais de 2 metros para fora da água para agarrar uma capivara em pé em um tronco, estalando suas mandíbulas com tanta força que era ouvido acima dos sons da selva. Apesar de serem predadores de alto nível, os jacarés-açu já foram caçados quase até a extinção. Mas desde que os esforços de conservação começaram, seus números se recuperaram, especialmente em regiões protegidas como a Reserva Mamirauá. E com esse retorno, surgiu um novo problema: conflitos territoriais com humanos. O que torna os jacarés-açu especialmente perigosos é sua capacidade de adaptação. Eles podem se alimentar de peixes por meses e, de repente, mudar para mamíferos. E quando crescem para mais de 4,5 metros, poucos animais na Amazônia podem desafiá-los. Eles são silenciosos na maior parte do tempo, mas quando mugem, soam como um trovão ribombando pelas árvores. Para os moradores que ouvem esse som à noite, é um aviso. Algo antigo, blindado e absolutamente mortal está à espreita.
Nas águas calmas do Lago Vitória, um crocodilo ganhou uma reputação tão assustadora que os moradores locais lhe deram um nome inesquecível: Ozama. Não se tratava de um mito ou de uma história exagerada. Ele era real, foi rastreado, foi visto e foi responsabilizado por mais de 80 ataques confirmados a pessoas ao longo da costa de Luganga. Durante anos, ele reinou sobre as águas, espreitando logo abaixo da superfície, atacando rapidamente e desaparecendo como um fantasma. Medindo mais de 4,8 metros de comprimento e pesando cerca de 900 quilos, Ozama era diferente da maioria dos crocodilos. Ele não evitava barcos ou humanos, ele os caçava ativamente. Pescadores desapareceram sem dar um único mergulho. Crianças lavando roupas na beira do rio foram arrastadas silenciosamente para o fundo. A situação ficou tão grave que comunidades inteiras pararam de usar a água da qual dependiam para sobreviver. Ataques de crocodilos são frequentemente atribuídos a erros de identidade, como membros espirrando água que foram confundidos com peixes, mas não Ozama. Autoridades responsáveis pela vida selvagem acreditavam que ele tinha como alvo humanos. Seu comportamento era mais do que agressivo, era estratégico. Após anos de medo e tentativas frustradas, a Autoridade de Vida Selvagem de Uganda lançou uma operação especial em 2005, com armadilhas de aço, gaiolas com iscas e uma equipe de especialistas em vida selvagem. Eles finalmente o capturaram vivo. Centenas de moradores se reuniram para ver a fera que os aterrorizou por quase uma década. Ozama foi transferido para o Parque Nacional Murchison Falls, onde ainda vive sob forte esquema de segurança. Turistas o visitam, guias o apontam. Mas para aqueles que sabiam do que ele era capaz, ele não é apenas um grande réptil em um lago cercado. Ele é o pesadelo que um dia dominou o lago. Ursos preguiça não parecem ameaçadores à primeira vista, pelos desgrenhados, garras longas, um andar que mais parece um vacilo. Mas em 1957, perto de Mysore, na Índia, um urso preguiça reescreveu tudo o que as pessoas pensavam saber sobre a espécie. Por 2 anos, os moradores dos distritos de Nargund e Bidar viveram com medo de um único urso que não se parecia em nada com sua espécie. Ele não recuou, não se escondeu. Atacou agressivamente, repetidamente e muitas vezes sem provocação. Não se tratava apenas de um comportamento defensivo. Este urso perseguia pessoas em plena luz do dia, investindo contra trabalhadores nos campos, perseguindo pessoas por estradas de terra e até mesmo entrando em aldeias. Mais de 1 dúzia de pessoas foram mortas e o dobro foi mutilado, muitos com rostos dilacerados ou membros gravemente feridos. Ao contrário de tigres ou leopardos que buscam uma morte limpa, os ursos preguiça têm uma estratégia diferente, mais aterrorizante. Eles ficam em pé, usam suas garras como punhais e mordem o rosto. É rápido, brutal e imprevisível. As autoridades responsáveis pela vida selvagem estavam perdidas. Caçadores locais tentaram e falharam. O urso parecia evitar armadilhas e sempre atacava em novos locais. Eventualmente, o governo chamou Kenneth Anderson, um renomado rastreador. Ele conseguiu localizar e atirar no urso após um encontro tenso que quase terminou com ele sendo acusado. O exame post-mortem do urso revelou ferimentos antigos, possivelmente de um encontro anterior com caçadores ilegais. Especialistas acreditavam que essa dor e o trauma tornavam o animal hostil a qualquer coisa que se movesse, especialmente humanos. Este caso continua sendo um dos ataques mais violentos contra animais da história moderna. E embora tenha sido apenas um urso, mudou para sempre a forma como os moradores locais veem os ursos preguiça. Por trás daquela pelagem desgrenhada e do andar lento pode se esconder uma força mais agressiva que a de um tigre. Nas florestas secas de Hazaribagh, na Índia, os moradores locais temiam algo muito mais coordenado do que um predador solitário. Não se tratava de um tigre desgarrado ou de um leopardo desesperado. Eram lobos trabalhando em matilha. Entre o final da década de 1980 e o início da década de 1990, uma onda de ataques varreu a região. E embora os lobos geralmente sejam ariscos perto das pessoas, esses não eram encontros comuns. Os lobos atacavam ao amanhecer ou ao anoitecer, quando a visibilidade era baixa. Moviam-se silenciosamente, muitas vezes circulando o alvo antes de atacar. As pessoas relataram não ter ouvido nada, apenas movimentos repentinos e, em seguida, silêncio. Autoridades da vida selvagem estavam céticas no início. Os lobos eram considerados necrófagos cautelosos, mas os sinais eram inconfundíveis: pegadas, marcas de garras, amostras de pelo e ataques coordenados que se encaixavam perfeitamente em seu comportamento de caça. Pesquisadores identificaram que esse grupo em particular havia se tornado incomumente ousado devido à perda de habitat e à falta de presas selvagens. Com menos veados ou javalis para se alimentar, eles se adaptaram rapidamente e, ao contrário dos grandes felinos, esses lobos caçavam em grupos. Um os distraía, outros os fechavam por trás. Rastreadores locais os observavam à distância. O alfa foi descrito como maior do que o normal, com uma pelagem cinza escura e um destemor assustador perto das aldeias. Em algumas noites, os aldeões alegavam ter visto olhos brilhantes nos arredores, observando, esperando. Eventualmente, guardas florestais rastrearam a matilha e a realocaram para áreas mais selvagens. Mas os lobos de Hazaribagh continuam sendo um dos raros casos documentados de lobos caçando humanos ativamente na era moderna. Não foi loucura. Não foi um acaso. Foi a sobrevivência aguçada em algo aterrorizante.
no coração da capital da Etiópia, onde se erguem arranha-céus e o trânsito fervilha 24 horas por dia. Um tipo diferente de predador ronda após o pôr do sol. Hienas malhadas, ousadas e organizadas, vagam pelos arredores de Addis Abeba, esgueirando-se entre becos, espreitando lixões e, às vezes, aventurando-se em bairros urbanos. Elas não são as necrófagas dos desenhos animados. Hienas malhadas adultas podem esmagar ossos com suas mandíbulas, correr até 56 km por hora e caçar em bandos altamente inteligentes. Nos arredores de Addis Abeba, elas se adaptaram aos padrões humanos, esperando a escuridão, evitando o trânsito e aprendendo onde está a comida. Ataques a animais de criação são comuns, mas o que é mais assustador são os casos em que hienas entram em favelas e atacam pessoas dormindo. Testemunhas as descrevem como silenciosas até o momento do ataque, frequentemente mirando áreas sensíveis como o pescoço e o rosto. Alguns moradores agora dormem em grupos, mantendo fogueiras acesas e montando vigias informais. As autoridades municipais reconhecem o problema, mas estão em apuros. As hienas desempenham um estranho papel ecológico. Limpam resíduos em decomposição, controlam as populações de ratos e, em áreas rurais, até atuam como dissuasores contra outros predadores. Esse equilíbrio se torna arriscado, porém, quando a linha entre a natureza selvagem e a cidade começa a se confundir. Addis Abeba não está sozinha. Incidentes semelhantes foram relatados em Harar, onde hienas se tornaram parte do tecido cultural, sendo até alimentadas à mão em shows turísticos. Mas na capital, onde a densidade populacional é alta e a segurança noturna é baixa, a tensão fervilha. Uma coisa é clara: quando as luzes se apagam, a cidade pertence a outra pessoa. E em alguns cantos, o único aviso que você ouvirá é um grito baixo no escuro, pouco antes de ser tarde demais. É isso aí. Qual animal te assustou mais? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.